Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do Jota Explica, e hoje nós estamos na nossa aula de número 18, cujo tema é Cidadania e Direitos. Antes de começar, já quero dar a dica para vocês de se inscreverem no canal do Jota Explica, assim você não perde nenhuma aula, e também que aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você acessa todas as apostilas, inclusive a de hoje que está completinha. Vamos lá então? Antes de começar a falar sobre as 4 gerações de direitos, vamos falar um pouquinho o que é cidadania? E para isso eu trouxe uma imagem, né, com diversas pessoas, e aí isso está ligado a um pouco aos direitos humanos, que nós já vamos ver o que é. E a seguinte frase: a cidadania só existe quando o cidadão luta pelos seus direitos. Tá, beleza. Mas o que é cidadania e o que é cidadão? Gente, antes de começarmos a falar o que é cidadania, a gente tem que lembrar que esse conceito que a gente tem atualmente faz parte de um processo bem longo de desenvolvimento histórico e foi através de constantes lutas políticas e de muitas conquistas sociais que acabou se consolidando esse conceito de cidadania. Então, através de vários grupos, né, na busca pela defesa dos seus direitos, a gente tem o que significa cidadania atualmente. Então, a gente tem que lembrar também que cidadania não é um conceito parado, estático, mas é um conceito em construção. Porque embora na Constituição Brasileira e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos exista o conceito de cidadania, ele ainda não é um direito efetivo para todos os seres humanos. Então por que cidadania não é um conceito fechado, né, estático? Porque ele ainda não alcançou todas as pessoas. E falando um pouco sobre o processo de construção da cidadania, a gente também tem que lembrar que o processo ele não ocorre de maneira contínua, ou seja, ele não vai se desenvolver de forma linear ou sem rupturas. E desse modo, a gente não tem um processo que é um conceito único e acabado. Pelo contrário, a noção que a gente tem hoje de cidadania não é ainda fechado, né, ou plenamente formado, ou também válido para todos os contextos sociais. É aquela coisa, né? Cidadania, a palavra é uma coisa, mas ela vale para todo mundo? Então, entender o conceito, entender a historicidade da palavra cidadania acaba nos colocando dentro de uma perspectiva histórica e que nos traz a possibilidade de perceber como a noção da cidadania ela foi literalmente construída através do tempo por diversas sociedades e povos. Tá, beleza, professora. Então, o que é cidadania? Bom, cidadania não é um conceito fechado, eu já disse isso várias vezes, né? E nem totalmente construído. Então, atualmente é possível definir essa palavra, né, cidadania, como conjunto de direitos e deveres civis, sociais, políticos e também humanos de um povo que habita um determinado território. É o conjunto das normas que devem ser obedecidas pelos cidadãos. Tá, e o que é cidadão? Bom, no Brasil, o cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, direitos, participar do destino da sociedade, votar e ser votado, ter direitos políticos, civis, sociais e humanos. Em resumo, cidadão é ser gente. E quando que começou o desenvolvimento da cidadania moderna? Bom, a resposta é no Iluminismo. Quando começou o século das luzes, né, como também é chamado, vale rever a aula da professora Jota de História, se inicia essa luta, essa construção, inicialmente pelos direitos civis do século XVIII, depois os direitos políticos e sociais do século XIX, se estendendo até o século XX, e aí chegando até os direitos humanos do século XX. Vamos começar então pelos direitos civis? Pessoal, os filósofos iluministas, eles acabaram construindo as bases dessa percepção moderna da relação que a gente, pessoa, tem com o Estado. Por quê? Porque os iluministas conceberam a ideia de que o ser humano é um indivíduo, é uma pessoa, que ele é dotado de razão e tem direitos naturais. Tá, que direitos naturais são esses? Bom, direito à vida, à liberdade, à propriedade. Filósofos como John Locke, como Voltaire, como Rousseau, eles são grandes exemplos dessa contribuição, desse novo pensamento sobre quem é o ser humano, né? Também vale lembrar que a construção desses direitos se deu com muita luta, tá? E ao longo do tempo. Os direitos civis, eles são aqueles direitos que eles dizem respeito à liberdade, que se baseia na existência da justiça e das leis. Então é a garantia de ir e vir, de escolher o seu próprio trabalho, da inviolabilidade do seu lar e da sua correspondência, de não ser preso arbitrariamente, não sofrer punição a não ser através da autoridade competente de acordo com a lei. São aqueles direitos bem básicos, né? Liberdade, ir e vir.
Então, pessoal, esses direitos começam a ser conquistados lá na Revolução Francesa. E, é assim, começa na Revolução Francesa. Isso não significa que outros países, como o Brasil, por exemplo, não passaram por essa revolução, né, por essa luta dos direitos civis depois. Por isso que eu falo que não é um conceito fechado, né, o conceito de cidadania. Temos também os direitos políticos, que são os direitos, aqueles que se referem à participação do cidadão no governo da sua sociedade e também no direito de fazer manifestações, de se organizar em partidos, de se organizar em sindicatos, em movimentos sociais, em associações, de também votar e ser votado. E aí a gente também tem esse movimento na Europa primeiro e depois aqui no Brasil, como a gente já estudou com os movimentos trabalhistas e sindicais. Depois a gente tem os direitos sociais que estão ali atrelados aos direitos políticos. E os direitos sociais, eles existem nos direitos que atendem às necessidades básicas do ser humano, como habitação, alimentação, saúde, educação, trabalho, salário justo, uma aposentadoria. E também começa num tempo na Europa e depois é trazido para o Brasil. Então, lembra quando os imigrantes vêm para o Brasil, italianos, portugueses, espanhóis, entre outros, né? Eles trazem da Europa essa concepção. Então, a luta por esses direitos que eu falei até agora, eles nem sempre são efetivados, né, no globo terrestre, aí, no mundo, ao mesmo tempo. Então, eles começam geralmente na Europa e aí vão ganhando, né, novos ares aí pelo mundo. E por último, a gente tem os direitos humanos, que eles são concebidos após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. E aí os direitos humanos, eles englobam todos os outros três que eu já falei, mas eles expandem essa dimensão dos direitos para algo mais amplo, porque acabam tratando de direitos fundamentais do ser humano. Então, sem esses direitos, a pessoa não é capaz de se desenvolver, de participar da vida. Tá, e quais são esses direitos? É o direito à vida, é a liberdade, igualdade de direitos, oportunidades, direito de ser reconhecido e tratado como ser humano independente da sua nacionalidade, gênero, idade, doença, qualquer característica discriminatória. Então, ele é todos os outros direitos e também colocado como todo ser humano tem direito a isso, independente de onde ele esteja, inclusive se ele for um apátrida, se ele não tiver pátria. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre cidadania e direitos. Lá na apostila vocês têm 6 exercícios bem completinhos sobre esse tema. E eu vejo vocês na próxima aula. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!